Olá, estou de volta aqui no meu canal, no canal da pastora Mari Rastrello, e eu tenho hoje algo muito forte para falar nesse dia de hoje, porque eu gostaria de dar um testemunho de um milagre ao qual Deus operou na vida do meu filho, e é algo muito forte. Eu gostaria que você ficasse aí, nos acompanhasse nesse vídeo até o final, assista esse vídeo até o finalzinho para você saber desse testemunho, para você ouvir esse testemunho. Talvez você está precisando desse testemunho. Não é fácil para mim, como mãe, falar de tudo que eu vou falar aqui, porque me faz relembrar dos momentos difíceis que eu passei junto com meu esposo, com toda a minha família, quando o meu filho esteve doente e precisou realmente de um milagre para que ele pudesse então ser curado da doença que ele teve. E eu gostaria então que você prestasse bastante atenção nesse vídeo e assistisse esse vídeo até o final. Não assista pela metade, para que você realmente entenda o que aconteceu. Ok? Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal. Clica aí em inscrever, ativa também o sininho para que você receba notificações todas as vezes que nós postarmos vídeos aqui neste canal, e também dá um like pra gente, dá um joinha aqui nesse canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também sejam abençoadas através deste canal e também conheçam o testemunho vivo, um testemunho real, de uma história real que aconteceu na minha família, na minha vida, que eu como mãe passei em um momento muito delicado da minha vida, e que eu gostaria, a partir de agora, compartilhar com você deste testemunho de cura e de um grande milagre da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o testemunho. No ano de 2019, no final do mês de agosto, começo do mês de setembro, já começando o mês de setembro, no penúltimo dia do mês de agosto de 2019. Meu esposo trabalhava como motorista e ele buscava os alunos na zona rural e trazia para a cidade, para a escola, para estudar. Então, devido a esse trabalho, na época, em 2019, meu esposo levantava às 4 horas da madrugada e saía por volta das 4h30. Ele saía de casa para trabalhar, para a zona rural, buscar alunos. E eu ficava sozinha com o meu filho. E então, amanhecendo o dia, era uma quinta-feira, logo ao amanhecer, o dia estava começando a amanhecer, a clarear, quando meu filho chegou na porta do meu quarto, me chamando e me falando que estava passando mal. E ele falou: mãe, eu estou sentindo muito mal. E eu então pedi para ele, falei: filho, deita aqui comigo. Eu estava sozinha e eu pedi para ele deitar comigo na cama. E a partir daquele momento, meu filho, com 20 anos de idade, ele começou a tremer muito, começou a tremer descontroladamente. Eu peguei cobertores, edredom e comecei a cobrir o meu filho. E ele não conseguia acalmar. Aquele tremor, aquela tremedeira, parece que aumentava. E ele falou para mim: mãe, eu estou com muita dor de cabeça. E eu estava sozinha, como meu esposo já havia saído para o trabalho, eu estava sozinha com ele. Eu comecei a clamar a misericórdia de Deus e o desespero começou a tomar conta do meu coração. Como mãe, eu comecei a ficar desesperada. E na hora daquela angústia, daquele desespero, meu filho passando muito mal, eu sem saber o que ele tinha, eu então liguei para um médico amigo nosso. E ele prontamente se perguntou, se colocou à disposição e falou: você quer que eu vá até aí? Eu falei: eu quero, eu gostaria. E então ele veio diretamente para minha casa naquele horário. Acredito eu que devia ser entre 5h30, 6 horas da manhã, não era 6 horas ainda. E essa pessoa, esse médico amigo nosso, chegou e viu o estado em que estava o meu filho. E meu filho pedia, na época ele estava noivo para casar. E ele pediu para mim: mãe, chama a minha noiva, que na época era noiva, hoje é esposa. E ele pedia para chamar ela, e eu assim chamei. E então nós três, eu, a noiva e o doutor, o médico amigo da família, nós pegamos o meu filho, com 20 anos, colocamos dentro do carro e corremos para o hospital. Chegando na recepção do hospital,
O meu filho começou a vomitar e ele vomitava, a dor de cabeça só aumentando e meu filho não parava de tremer. Logo foi atendido, já colocaram ele no quarto e começou a chamar médicos. O primeiro médico que olhou para ele suspeitou, mas não falou nada. Chamaram então um neurologista e esse neurologista também foi imediatamente ao hospital. Olhando meu filho, eles já colheram o líquido da coluna para fazer o exame. E quando eles ficaram sozinhos no quarto, eu fiquei do lado de fora orando, sem entender e sem saber o que estava acontecendo. E aquele neurologista saiu daquele quarto, olhou para mim e disse: mãe, realmente ele está com meningite. E eu olhei para ele e falei: doutor, que tipo de meningite? Ele falou: bacteriana. Naquele momento eu não sabia o que pensar. Naquele momento eu não sabia o que fazer. Parece que Deus não deixou com que eu tivesse noção da gravidade, do que era, o que significava aquilo que o médico tinha acabado de me falar. A única coisa que eu sei é que eu fui ficar junto do meu filho naquele quarto. E eu ouvi quando médicos falaram que a gente teria que usar máscara. E naquela época não era comum usar máscara, ainda não existia pandemia, não tinha Covid, ninguém usava máscara. Pessoas que usavam máscara perto de um paciente é porque a doença era realmente grave e contagiosa. E eu vi que as enfermeiras começaram a afastar do quarto do meu filho. E eu, como mãe, comecei a sentir muita dor, muito medo, muito desespero. E o meu filho começou a se debater de uma forma muito estranha. Ficou agitado. E o neurologista falou: eu prefiro o paciente agitado do que ele apagado à custa de remédios. E eu comecei a entrar em desespero, e esse médico, amigo nosso, sempre nos ajudando. Nisso, o pai dele, meu esposo, já havia chegado do trabalho, já foi para o hospital e começou aquela correria. Meu filho foi levado para fazer exames e confirmando a inflamação, confirmando a infecção bacteriana, confirmando a doença. A cada exame que fazia, tudo confirmava a doença, e meu filho muito ruim, ficando cada vez pior na minha frente. E naquele momento eu só clamava a Deus. Eu só pedia a Deus que tivesse misericórdia. Eu só pedia a Deus que não levasse meu filho. Eu só pedia a Deus que não tirasse o meu filho de mim. Além de ser o meu único filho, era tudo que eu tinha. E eu pedia a Deus: não deixa, Senhor. O Senhor não deixa. Não leva o meu filho. E eu falava: Deus, cura. O Senhor cura. E o hospital fica em frente a uma praça aqui na minha cidade. A cidade de Itumbiara, hospital conhecido como Hospital Santa Maria, em frente a uma praça. E eu me recordo que eu ia para essa praça e começava a orar na frente de todo mundo. Eu orava, eu chorava, eu sentava no banco da praça, eu andava na praça, e todas as pessoas olhando, mas tudo o que eu queria era um milagre. Tudo o que eu queria era um milagre. Eu só buscava um milagre. O milagre de Deus era tudo que eu buscava como mãe. E então o tempo foi passando, o dia foi passando. E alguém falou para mim que as 24 horas era muito perigoso. Eu não queria entender aquilo. Eu não queria acreditar no que estava acontecendo. Eu clamava a Deus, eu pedia a Deus. Isso foi numa quinta-feira. E nós tínhamos culto na quinta-feira. E eu pedindo a Deus a misericórdia, pedindo a Deus a cura, a Deus. Eu era o tempo todo pedindo a Deus. E então, o meu filho no hospital, e eu clamando por misericórdia, e começaram a dar os medicamentos, os antibióticos muito fortes. Isso foi na noite do dia, chegando também à noite de quinta-feira. Meu esposo ainda conseguiu ir para o culto, pastor da igreja quadrangular, da segunda igreja quadrangular aqui na cidade de Itumbiara. E ele foi para o culto e eu fiquei com meu filho. E meu filho já estava mais quieto. E eu me recordo que o olhar, a pupila dos olhos, parece que estava parada, o olhar parado, vidrado, e às vezes com o olho fechado, porque ele não conseguia abrir os olhos também, porque a cabeça doía muito. E remédio em cima de remédio, medicamento em cima de medicamentos. E as pessoas com medo de aproximar do meu filho. E eu em nenhum momento tive medo, porque o amor de mãe falava mais alto. E eu me lembro que aquele pânico, aquele medo dentro de mim, mas ao mesmo tempo disputava com uma fé e uma confiança em Deus. Disputava com a confiança no Senhor, com a confiança que Deus ia curar, que alguma coisa ia acontecer, que eu não ia perder o meu filho. Ele estava noivo para casar, ele estava cheio de plano e eu não queria perdê-lo, nunca. E naquele dia ali, então, eu só sabia orar,
Meu esposo só sabia orar e colocou a igreja toda para orar, pedindo oração, clamando. E eu falava, gente, povo de Deus, ora. Meu irmão, naquele momento eu acionei a igreja, o povo que eu conhecia, o povo de Deus, e eu pedia oração para todo mundo. E eu falava, ora pelo meu filho, ora, pede a Deus, clama pelo meu filho, intercede pelo meu filho, grita, fala, chora, faz qualquer coisa. Foi um momento muito difícil da minha vida. Foi um momento que eu não desejo para ninguém, nem gosto de ficar lembrando. Mas estou dando esse testemunho para vocês, para que você entenda que Deus está conosco também nos dias difíceis. Que Deus também está presente nos piores momentos da nossa vida. E isso sim é um pior momento da vida de uma mulher, da vida de uma mãe, da vida de um pai, da vida de uma família que recebe um diagnóstico desse e não sabe o que fazer. Passa então a noite de quinta-feira para sexta. Meu esposo ficou com ele um pouco da noite. Na verdade, a noite toda. Eu cheguei na madrugada, amanhecendo sexta-feira. E quando eu entrei naquele quarto, eu perguntei para o meu esposo como que ele está. Meu esposo falou para mim, ele apagou, ele está deitado, dormindo, ele está quieto, ele está talvez medicado, eu não sei, ele não sabia falar. Meu esposo passou a noite sentado do lado da cama, orando. E eu em casa, orando, eu lembro que eu adormeci orando. Eu adormeci, eu não dormi, eu adormeci de canseira, orando e pedindo um milagre. Eu pedia um milagre. Eu me lembro que um dos médicos olhou para mim e falou, mãe, vai dar certo, mãe, vai dar certo. E eu olhei para ele, eu só sabia chorar. Mas dentro de mim eu também sabia que ia dar certo. Eu também sabia que ia dar certo. E quando eu cheguei na sexta-feira de manhã, que eu olhei o meu filho deitado na cama, e eu me lembro que ele estava deitado de bruços. E eu olhei para o meu filho deitado. E eu comecei a imaginar que ele não estava ouvindo nada, nada do que eu falava. E então ali eu sentei ao redor da cama dele e eu fiquei conversando com ele, sem saber se ele estava me ouvindo ou não. E eu olhava para ele, meu filho já tinha 20 anos, já era um rapaz. Mas o amor de mãe, a forma com que a gente olha para um filho, você vê como uma criança, como um menino. Eu olhava para ele deitado naquela cama com doença tão terrível, com o risco de ficar sequelas. E eu olhava para ele dormindo, os olhos fechados, e eu falava, filho, a mamãe está aqui. E eu falava, filho, Deus vai te curar, você vai vencer. Filho, você vai sair dessa. Eu falava, filho, a mamãe está aqui, filho. Eu não vou te deixar sozinho. Gente, foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Porque quando eu falava isso, quando eu falava para ele, filho, a mamãe está aqui, eu estava bem perto da cama, sem máscara, sentada na cadeira, quando de repente o meu filho virou e com uma voz firme, grossa, ele falou para mim, mãe, eu tô bem. Ele falou, mãe, eu tô bem. Meu filho não havia falado, já tinha quase 24 horas que ele não falava. Quase 24 horas que meu filho estava se debatendo sem entender nada, com a parte neurológica toda confusa. E de repente eu tô ali orando e pedindo a Deus que cura e falando para ele que Deus ia curar. E ele me fala, ele conversa comigo e diz, mãe, tá tudo bem, eu tô bem. E ele sentou na cama. Eu confesso para vocês que naquela hora eu chorava de alegria, eu chorava de susto, porque eu não esperava. Eu olhei para ele e falei, Daniel, meu filho. E ele falou, tô bem, mãe, para com isso. Eu olhei para ele e eu fiquei maravilhada. Eu liguei para o meu esposo e falei, o Daniel acordou. Com 24 horas depois, o Daniel acordou, o Daniel conversou comigo. Aí ele voltou a deitar. E eu com o coração já muito feliz, contando para todo mundo. Eu me lembro que o médico chegou em seguida. E ele olhou para o meu filho, Daniel. Quando ele chegou na sala, no quarto, ele chegou na porta do quarto, o Daniel já estava sentado. E ele olhou para o Daniel e falou, Daniel, é você? E o Daniel olhou para ele e fez joia, falou, tudo bom, doutor? Aí eu falei, doutor, ele acordou, e ele acordou assim, doutor. E aí o médico olhou para mim e falou assim, eu não esperava encontrar ele assim, acordado, conversando, mas
Que bom! O médico estava assustado, porque o médico não esperava encontrar ele assim, mas também não me falou como que ele esperava encontrar o meu filho. Eu não quero nem saber. Eu não quis nem saber e não quero até hoje saber. O que o médico esperava, como que ele esperava encontrar o meu filho no dia seguinte do diagnóstico de uma meningite bacteriana. Eu só sei que o médico olhou para mim e disse: olha, o neurologista olhou para ele, olhou para mim e falou assim: que show, que show. Mas é o seguinte, ele precisa de todo o protocolo, tratamento, e eu preciso transferir ele para outro hospital, porque ele precisa tomar 10 dias de antibióticos dentro do hospital, com acompanhamento. E nesse hospital que eu estou encaminhando ele, tem uma infectologista que está lá e que vai olhar ele e que vai assumir o caso dele. E vocês vão para lá. Eu falei: tudo bem. Nós levamos então meu filho para esse outro hospital. E foram 10 dias de internação, isolado. Mas quando foi no terceiro para o quarto dia, do quinto, se não me engano, a infectologista olhou para mim e falou: mãe, não precisa mais usar máscaras. O seu filho não tem mais nada. E eu olhei para ela e disse: como? Não tem mais nada? Ela falou: nós repetimos o exame e o líquido da coluna dele está limpinho, branquinho. Não existe mais nada. Eu não sei o que houve. Essa infectologista disse para mim: eu não sei o que houve. Eu só sei que está limpinho e que não tem mais nada. Deus existe. Deus existe. E ela então falou para mim: nós vamos continuar com o tratamento, com o protocolo de 10 dias. E eu falei: doutora, nós precisamos ver a questão das sequelas. Ela falou: nós vamos fazer uma tomografia e vamos conversar depois. Falei: tudo bem. E meu filho foi acompanhado por uma cardiologista, neurologista, infectologista e outros médicos amigos que nos ajudaram muito também, que deram suporte, que iam ver. E quando fez a outra tomografia, ela falou: olha, não vai precisar ficar furando a coluna dele mais, ele já está curado e não vai ficar nenhuma sequela. E meu filho é levita na casa do Senhor. Meu filho canta, meu filho louva, meu filho toca todos os instrumentos. E o médico falou: a vida dele vai ser normal. Passou, acabou. É só seguir o protocolo e aos 10 dias ele vai para casa. E até hoje, isso foi em 2019, nós estamos em 2020, o meu filho saiu curado, se fortalecendo cada dia mais. Meu filho casou, construiu família, tem uma filha linda. Isso tudo porque Deus estava na situação. E eu estou falando para você essa situação, essas coisas que faz eu chorar muito como mãe, para que você que talvez esteja doente, talvez desenganado, talvez sofrendo muito, ou com algum ente querido da sua família numa situação dessas, talvez não com a meningite, mas com outras doenças também graves, ou piores, eu não sei, mas eu quero falar uma coisa para você. Deus cura a meningite bacteriana. Deus cura, seja lá qual for a enfermidade. Se nós colocarmos a nossa fé em ação, se nós orarmos, se nós acionarmos os irmãos para orar, unir, não precisa esconder doença, conta, fala, pede oração, Deus age, Deus faz. A oração do justo tem efeito, diz a Bíblia. Ora, clama, não desista de orar, não desista de viver, não desista de lutar. Não desista, mas busca a presença de Deus, porque a presença de Deus cura todo o mal. E eu quero, Deus, de já agora, mais uma vez agradecer a todos os amigos, a toda a minha família, a minha mãe, ao meu pai, a minha mãe, ao meu pai que não está mais aqui conosco, mas que na época nos deu maior força, a minha mãezinha que sempre esteve do meu lado, os meus irmãos que me ligavam, que estavam sempre se colocando à minha disposição para ajudar. Eu me lembro que o meu irmão Edilmar ligava todos os dias, ligava toda hora, meu irmão Otávio, meu irmão Íris, a minha irmã Márcia, a Elaine, o Berlândia ligando.
todo mundo ligando, oferecendo ajuda, os irmãos da igreja, obrigada à minha igreja, segunda igreja quadrangular aqui da cidade de Itumbiara que me ajudou, que reuniam para orar por ele, que nos ajudaram de toda forma. E hoje o meu filho está bem, está curado, está seguindo a vida dele, está forte, bonito, com uma filhinha linda. E eu só tenho que agradecer a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus. Este é o testemunho de cura. Deus curou a meningite bacteriana que o meu filho tinha e Deus não deixou que ficasse nenhuma sequela. Este é o Deus de milagre que nós pregamos, que nós falamos e que nós vamos acreditar até o fim das nossas vidas em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por cada pessoa que orou pelo meu filho, por cada pessoa que esteve ao nosso lado durante essa fase mais difícil da nossa vida, mais complicada da nossa vida, mas que vencemos em nome do Senhor Jesus, tudo para a honra e a glória do nome dele. Não se esqueça, você que também está passando por uma situação que nós passamos lá atrás, mas que talvez você esteja passando hoje, que você possa lembrar desse testemunho e você pode orar e pode dizer para Deus: Senhor, o Senhor curou o filho da pastora Mari, por favor cura também o meu filho, cura a minha vida, cura a minha casa, cura o meu ente querido. Você pode orar assim porque é verdade o que aconteceu. Jesus curou, Jesus fez a obra e hoje meu filho está bem para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa pelo choro, pelas emoções, mas é impossível dar esse testemunho e não chorar por lembrar de tudo que passamos e também por saber que Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio, nossa fortaleza e é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, conforme Ele mesmo deixou escrito na Tua Santa Palavra. Deus abençoe sua vida grandemente. Espero que esse testemunho tenha edificado a sua fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe.